Meus irmãos, minhas irmãs, nona noite do nosso novenário, da festa de nossa padroeira Santana de Caicó, que este ano teve como tema a fé na divina Eucaristia e a devoção a Santana nos fazem fortes na tribulação. Queríamos justamente enxergar a nossa fé nesse momento de tribulação. Por isso, as 5 primeiras noites do novenário, nos debruçamos sobre a Eucaristia a partir do documento do Papa São João Paulo II sobre a Eucaristia, a Igreja da Eucaristia. E nessas 4 últimas noites, nós vimos 4 grandes pregações nesse tempo de pandemia. Na quarta-feira, nós vimos a pregação do Papa Francisco, naquele dia 27 de março, naquela celebração forte com a Praça de São Pedro vazia. Na quinta-feira, nós ouvimos a pregação, refletimos a partir da pregação do Frei Raniero Catalamessa, na Sexta-feira Santa, pregador da Casa Pontifícia. Ontem, nós refletimos a partir da homilia do Papa Francisco no domingo de Páscoa e hoje, a partir da homilia do Papa Francisco no segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Por isso o tema de hoje é: a misericórdia não abandona quem fica para trás. Então nós queremos olhar para esse tempo de pandemia nessa perspectiva de que Deus não nos deixou para trás, que a misericórdia de Deus não nos abandona. Porque, minha gente, muitas vezes essa é a sensação. Às vezes, diante dos obstáculos da vida, dá a impressão que a vida não anda. Começamos esse tempo crítico de pandemia, ali por volta da festa de São José. Dia de São José foi a última missa com fiéis. Depois de lá para cá foram todas missas pelo povo, mas sem a presença dos fiéis, e estamos vivendo a expectativa de poder retomar com restrições a partir de 31 de agosto, se o cenário não ficar mais complexo. E muitas vezes, diante das dificuldades da vida, a sensação que a gente tem é que a gente está parado na vida, está esperando, e a gente não sabe direito o que pensar. Por isso eu gostaria de começar essa reflexão a partir de uma música de Chico Buarque de Holanda. Um dos primeiros sucessos dele, uma música de 1965, quando ele descreve a vida de um pedreiro nordestino. Você vai ver que mais à frente ele fala esperando o dia de voltar por norte. Pedro Pedreiro, que passa a vida inteira esperando, como alguém que está esperando um trem na vida. Essa pode ser muitas vezes a expectativa nossa nesse tempo. Estamos aqui esperando que alguém faça alguma coisa, esperando que. E aí, assim Chico Buarque descreve esse momento de uma espera quase frustrante. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro Pedreiro fica assim pensando o tempo passa, e a gente vai ficando para trás, esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento, desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem, manhã parece, carece de esperar também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro Pedreiro espera o carnaval e a sorte grande do bilhete pela Federal, todo mês, esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem, esperando a festa, esperando a sorte, e a mulher de Pedro está esperando um filho para esperar também. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem,
Manhã parece, carece de esperar também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro Pedreiro está esperando a morte, ou esperando o dia de voltar para o norte. Pedro não sabe, mas talvez no mundo espera alguma coisa mais linda que o mundo, maior que o mar. Mas para que sonhar? Se dar o desespero de esperar demais. Pedro Pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro, pobre e nada mais, sem ficar esperando, esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem, esperando um filho para esperar também, esperando a festa, esperando a sorte, esperando a morte, esperando o norte, esperando o dia de esperar ninguém, esperando, enfim, nada mais além da esperança aflita, bendita, infinita, do apito do trem. Pedro Pedreiro esperando, Pedro Pedreiro, pedreiro esperando, Pedro Pedreiro, pedreiro esperando o trem, que já vem, que já vem, que já vem. Triste morte severina, a de Pedro Pedreiro, triste morte severina, a nossa, se esperássemos como Pedro Pedreiro. Mas justamente o Papa Francisco, na homilia do domingo de Páscoa, ele nos convida a esperar de um jeito diferente. Esperar do verbo esperançar. E assim dizia Papa Francisco, segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Passou já uma semana já com o ressuscitado, mas os discípulos ainda estavam esperando. Transcorreram cheios de medo, mantendo as portas fechadas, sem conseguir sequer convencer da ressurreição o único ausente, Tomé. Eles estão tão frustrados nessa espera vazia, que mesmo já tendo encontro, ainda não conseguem nem convencer Tomé, que era o ausente. A ressurreição do discípulo começa daqui, desta misericórdia fiel e paciente, da descoberta que Deus não se cansa de estender-nos a mão para nos levantar das nossas quedas. Por isso nós podemos esperar, digo eu, que quer que o vejamos assim, não como um patrão, mas como um pai que nos levanta. Na vida, nós caminhamos tateando, como uma criança que começa a andar. A mão que nos levanta é sempre a mão da misericórdia. Sem misericórdia, ficamos caídos no chão. Ora, para caminhar, precisamos ser postos de pé. Se nós não olharmos esse momento com o olhar de misericórdia, se não acreditarmos na misericórdia de Deus, vamos repetir a história do Pedro Pedreiro penseiro. Você pode objetar, diz o Papa, mas eu não paro mais de cair. O Senhor sabe disso e está sempre pronto a nos levantar. Não quer ver-nos a pensar continuamente nas nossas quedas, mas quer que olhemos para Ele, que nas quedas ver os filhos a levantar, nas misérias ver os filhos a amar com misericórdia. Se nós olharmos só para a nossa miséria, vamos ficar esperando o trem. Se olharmos para a misericórdia de Deus, esperamos do verbo esperançar a ressurreição. Domingo da Divina Misericórdia, do segundo domingo da Páscoa, é o domingo da Divina Misericórdia. E Santa Faustina foi a grande santa polonesa que difundiu essa devoção. Por isso o Papa lembra, já que é domingo da Divina Misericórdia, ele disse: a Santa Faustina disse Jesus: eu sou o amor e a misericórdia em pessoa. Não há miséria que possa superar a minha misericórdia. Não há miséria que possa superar a minha misericórdia. Logo, esta miséria da pandemia não pode superar a misericórdia de Deus que nos ressuscita. Ainda a Santa Faustina, ele diz: filha, dá-me a tua miséria. Hoje nós queremos, junto com Santana,
com todo o povo do Seretor, dar a Deus a nossa miséria. A miséria de um povo em tempo de pandemias. Com tudo aquilo que estamos vivendo, que não precisamos descrever, que vocês sabem. Por isso, diz o Papa, devemos nos perguntar: dei a minha miséria ao Senhor? Mostrei-lhe as minhas quedas para me levantar? Ou há algo que conserva ainda dentro de mim? Talvez uma das grandes dificuldades nesse tempo nosso de pandemia, minha gente, é que a pandemia nos revelou a nossa miséria. Vejam, por exemplo, nós aqui de Caicó, de Currais Novos, falamos com orgulho da festa de Santana. É um estrondo. E o estrondo explodiu. Cadê as 60 mil pessoas na rua? Cadê? É a nossa miséria. Muitas vezes a festa do santo é muito mais para a glória nossa do que para a glória de Deus. No momento desse aparece, só fica a glória de Deus. A nossa miséria está aqui. Estamos nós. Se é difícil para vocês não estarem aqui, façam ideia, tentem se colocar no lugar da gente, nós estarmos aqui falando para essa câmerazinha, que nós não vemos ninguém e que por trás dela tem milhares de pessoas. Ao mesmo tempo que não tem ninguém, tem uma multidão. Basta Padre Amaurílio comungar com a máscara que já viralizou no mundo todo. Milhares de pessoas, alguns mais exagerados falaram, milhões de pessoas conhecem Padre Amaurílio. Pois bem, dei a minha miséria? Ou há algo que eu conservo ainda dentro de mim? Um pecado, um remorso do passado, uma ferida que trago dentro, rancor contra alguém, mágoa contra uma pessoa em particular? O Senhor espera que lhe levemos as nossas misérias para nos fazer descobrir a sua misericórdia. Nesse momento nós queremos apresentar a miséria da nossa festa. A fragilidade para reconhecer o tamanho da misericórdia de Deus que nos possibilitou celebrar de outra forma. Nós não celebramos do nosso jeito, tivemos que celebrar do jeito que Deus quis, que Deus nos permitiu. Voltemos aos discípulos. Durante a paixão, tinham abandonado o Senhor e sentiam culpa. Mas Jesus, ao encontrá-los, não lhes prega um sermão. A eles que estavam feridos dentro, mostra as suas chagas. Tomé pode tocá-las e descobre o amor. Descobre quanto Jesus sofrera por ele, que o tinha abandonado. Quanto Jesus sofreu por Tomé, que o tinha abandonado. Resta a Tomé a dizer: meu Senhor e meu Deus. Creio que no momento desse, onde todo orgulho nosso se quebra, onde toda a vaidade nossa se quebra, resta nos dizer também como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Se eu comecei com uma música, eu quero meiar com um pequeno poema de Mário Quintana. Essa semana ouvi o professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, citando esse poema. Disse Mário Quintana: o milagre não é dar vida ao corpo extinto, ou luz ao cego, ou eloquência ao mudo, nem mudar água pura em vinho tinto. Milagre é acreditar nisso tudo. Repetindo, disse Mário Quintana: o milagre não é dar vida ao corpo extinto, ou seja, a ressurreição, ou luz ao cego, como Jesus fez tantas vezes, ou eloquência ao mudo, como Jesus fez outras vezes, nem mudar água pura em vinho tinto, como fez nas bodas de Caná. Milagre é acreditar nisso tudo. Ou seja, a gente pode ver esse poema numa perspectiva negativa, de alguém que está duvidando dos milagres, mas a gente pode ver esse poema também na perspectiva positiva, dizer: milagre é a fé. Milagre é ter fé. Milagre é ter fé para acreditar tudo isso. E por isso, só com a fé, a gente pode enxergar esse momento de miséria da humanidade como uma oportunidade de misericórdia, como um milagre. Esse é o milagre que Deus está nos dando. Enxergar a misericórdia em meio às nossas misérias. Continuou o Papa Francisco: queridos irmãos e irmãs,
na provação que estamos a atravessar, também nós, com os nossos medos e as nossas dúvidas, como Tomé, nos reconhecemos frágeis. Precisamos do Senhor, que mais além de nossas fragilidades, vê em nós uma beleza indelével. Deus, em vez de olhar para as nossas feiuras, Ele vê beleza onde a gente não consegue ver. Descobrimos que somos belíssimos cristais, simultaneamente frágeis e preciosos. Assim somos nós. Simultaneamente nós somos frágeis e ao mesmo tempo preciosos. E se formos transparentes como cristais diante dele, a sua luz, a luz da sua misericórdia, brilhará em nós e por nosso intermédio no mundo. Em outras palavras, o Papa Francisco está pedindo para que nesse momento nós sejamos como cristais, que deixe a nossa fragilidade refletir a luz da misericórdia de Deus no mundo. Nós temos uma boa notícia para dar ao mundo. Onde abunda a miséria, superabunda a misericórdia de Deus. Disse o Papa, era domingo da Divina Misericórdia. O anúncio mais encantador chega através de um discípulo atrasado. Quem gosta de chegar atrasado se sente contemplado aqui. Tem muitos padres que são devotos de São Tomé e outras personagens, né, de São Tomé. É o discípulo que chegou atrasado, uma semana de atraso. Só faltava ele, Tomé, mas o Senhor esperou por ele. A misericórdia não abandona quem fica para trás. A misericórdia não abandona quem fica para trás. A misericórdia não abandona ninguém que fica para trás. Agora, enquanto estamos pensando numa recuperação lenta e fadigosa da pandemia, porque não vai ser fácil essa recuperação, vem uma crise econômica e já está aí. Vejam o índice de desemprego no mundo e no nosso país. É precisamente esse perigo que se insinua: esquecer quem ficou para trás. O risco é que nos atinja um vírus ainda pior que o coronavírus, o vírus da indiferença egoísta. E esse vírus da indiferença egoísta, ele transmite-se a partir da ideia que a vida melhora se vai melhorar para mim, que tudo correrá bem se correrá bem para mim. Começamos assim a selecionar as pessoas, a descartar os pobres, a imolar no altar do progresso quem fica para trás. Esta pandemia, porém, lembra-nos que não há diferenças nem fronteiras entre aqueles que sofrem. Somos todos frágeis, todos iguais, todos preciosos. Oxalá mexa conosco dentro do que está a acontecer. É tempo de remover as desigualdades, sanar a injustiça que mina pela raiz a saúde da humanidade inteira. Naquela comunidade de Tomé, depois da ressurreição de Jesus, apenas um ficara para trás e os outros esperaram por ele. Hoje parece dar-se o contrário na humanidade e uma tentação de repetir a mesma coisa no nosso país. Uma pequena parte da humanidade avançou enquanto a maioria ficou para trás. E alguém poderia dizer: são problemas complexos, não cabe a mim cuidar dos necessitados, outros devem pensar por eles. De novo, Jesus falou para Santa Faustina: numa alma sofredora, devemos ver Jesus crucificado, e não um parasita nem um fardo. Dai-nos a possibilidade de nos exercitarmos nas obras de misericórdia e de nos exercitarmos nas murmurações. Olha que frase. Se eu não dissesse que era de Santa Faustina, alguém poderia dizer que é de comunista. Espero que não chame Santa Faustina de comunista. Mas olha a frase. Nessa experiência mística dela com Jesus, ela diz: numa alma sofredora, devemos ver Jesus crucificado, e não um parasita nem um fardo. Ou seja, nos pobres, nós devemos Jesus crucificado. Não é um fardo, é Jesus.
experiência mística de Santa Faustina com a misericórdia do Senhor. E Jesus retorquiu: não importa, minha filha, não te preocupes, tu sê sempre misericordiosa para com todos. Para com todos. Não pensemos só nos nossos interesses, nos interesses parciais. Aproveitemos esta prova como uma oportunidade para preparar o amanhã de todos, sem descartar ninguém. De todos. E aí Papa Francisco repete quase um refrão que ele tem cantado nesses últimos anos. Porque sem uma visão de conjunto, não haverá futuro para ninguém. Ou nós pensamos no planeta para todos, ou não haverá planeta para ninguém. Ou nós pensamos, ou enfrentamos a pandemia pensando no bem de todos, ou não haverá um pós-pandemia para ninguém. E se eu comecei com a música, meiei com um poema, quero terminar com uma música. Queria que essa música pudesse ser talvez a nossa súplica a Deus nesse último dia da festa de Santana, pedindo que diante dessa crise econômica que já está batendo às nossas portas, que a gente seja capaz de olhar aqueles que vão sofrer o maior impacto com o olhar da misericórdia de Deus. Por isso deveríamos rezar como se reza nessa música. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se fui machucado brutalmente. Por isso, muitas vezes nós temos que dar a face pelo outro que foi machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande e pisa forte toda a fome e inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não se esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganando para viver numa cultura diferente. Eu só peço a Deus que o Evangelho não nos seja indiferente. Eu só peço a Deus que o jeito de Jesus não nos seja indiferente. Eu só peço a Deus que o jeito de amar de Jesus não nos seja indiferente. Que assim seja.